voltando para um último ponto que eu queria amarrar aqui, ainda emergente, falando de novo de Brasil, né? A gente pegou o avião, ficou indo e voltando aqui no Voltamos mapa. para casa agora, né? Voltamos, Mas é voltamos. assim que é bom. Conversa de casa é É. assim, não tem muita ordem lógica, não. Mas, para amarrar, porque tem um ponto que vocês falaram aqui que olham muito para fluxo. Na última carta de vocês, vocês falaram muito sobre fluxo também. E esse é um ponto que me preocupa. Vocês estão fazendo isso há muito tempo. O Versa antecipou lá em 2015, quando o mercado estava muito ruim, vocês estavam lá também. Mas, não sei, óbvio, no longo prazo, se a gente olhar para frente, eu espero, como otimista incorrigível, que o aprofundamento financeiro no Brasil vai continuar, que as pessoas vão querer sofisticar a carteira, que o juro vai ser menor, né? No limite, eu acredito nisso, né? E aí, obviamente, bolsa vai melhor, aumenta o número de empresas listadas, o mercado de capitais engrandece, etc, etc. Mas não é o cenário que a gente tem hoje. É um cenário onde não tem fluxo de nenhum lugar, na verdade. Tá parecendo um cachorro morto, assim. Tudo bem que o mercado é liquidamente comprado, porque não dá para ficar liquidamente vendido em ações, mas ainda assim, só notícia ruim de fluxo, né? De resgate, de gringo indo embora, né? É, uma dinâmica, os alocadores com baixíssima exposição a risco, especialmente no Brasil e tudo mais. Então, é um ambiente meio complicado. E uma hegemonia americana que, assim, vocês ficam me falando, se taxar, no limite é bom para a bolsa. Quer mais coisa boa para a bolsa? Só fica bom para a bolsa americana, né? E o investidor brasileiro já, talvez no limite, está mais cansado, meio irritado, meio sem paciência, não quer muito ficar sofrendo. O juro tá gordo, você tem PCA mais não sei quanto ali, aqui, não sei o quê. Na experiência de vocês que viveram muitos ciclos de mercado, vocês têm algum olhar para frente de meio que pensar como é que essa história vai dissolver e talvez a gente entre nesse ambiente? Vocês acreditam de fato nesse ambiente que eu falei de aprofundamento financeiro voltando? Ah, no final, assim, eu acho que da mesma maneira que aconteceu lá em 2015, né, o cenário vai mudando. é, é, por exemplo, no caso para multimercados, eu acho até mais fácil, né, porque que eu acho que eu sou um defensor de multimercado, que é porque você não necessariamente precisa de um cenário otimista para performar bem, né? Inclusive a gente leva isso bastante a sério. A gente quer tentar performar bem em qualquer cenário, né? Então, mesmo não tendo um cenário maravilhoso, e eu não estou falando só de Brasil, mas eu estou falando eventualmente do mundo, eu acho que no caso de multimercado dá para ver essa recuperação à medida que você tenha um bom desempenho. Assim, é fato que muita gente no mercado olha essas janelas mais curtas, né, de 12 meses, 24 meses, e ela não está beneficiando a indústria nesse momento, mas eu acho que vai demorar um tempo, vai chegar um determinado momento que você vai ter a janela de 12 meses mais satisfatória e você vai começar a ver a reversão desse fluxo. Isso pode até, inclusive, acontecer com a Bolsa, e daí aí ajudando aí, né, os fundos mais dedicados, né, à Bolsa. Mas eu acho assim que assim, não tem nada que não seja possível de se consertar, entendeu? Eu acho que no final, olhando para frente, como a gente está dizendo aqui, existe aí uma possibilidade de cenário de soft landing. Os dados foram nessa direção, né? Olhando lá para fora. Uhum. E no final, assim, se isso se confirmar, olhando ali para frente, é possível que a gente tenha aí uma recuperação. E daí, quando a gente olhar 12 meses para trás, né, você vai acabar gerando esse fluxo de alguma forma, né? Que eu acho que acaba sendo muito dependente disso, né? Eu até defendo que não se olhe só os últimos 12 meses, mas é assim que as coisas são, né? Mas eu queria ser mais incisivo nessa parte de bolsa que você comentou, porque no fundo ARPA, que não são vocês que fazem a gestão, é o Cachapuz, certo? Abraço Cachapuz. E o saudade Zé aqui. Luiz. Zé. Perfeito. O Zé Luiz. O Cachapuz e o Zé. O Cachapuz já esteve aqui com a gente.
o fundo está 90% comprado de maneira líquida, né? O gross, que é somando a parte vendida e o comprado, está em 150, segundo os últimos dados que vocês publicaram, né? E com exposição em setores, que eu acho que é curioso, porque a maior parte de quem está comprado em Bolsa Brasileira tem esses setores, mas é porque está no momento do mercado, você não precisa ser um herói. Você pode comprar utilidade pública, você pode comprar energia, você pode comprar financeiros, que, como o mercado está tão descontado, você consegue ativos de altíssimo nível de qualidade, só que estão negociando a preços que o fundamento não conversa com o preço, né? O problema é que o fundamento pode ficar não conversando com o preço durante muito tempo. Essa é a minha pergunta especificamente. O que falta de gatilho para o fundamento e o preço voltarem a se falar? Eu diria que uma queda de juros mais forte no Brasil, acho que seria o gatilho principal. E aí, com isso, como o Emerson falou, juros americano caindo, libera espaço, o Fed cortou 150 vezes, você liberou aí mais 150 vezes pro Banco Central brasileiro, se a inflação performar bem, ele conseguir cortar e a moeda não depreciar. Mas a verdade é que isso tudo passa por um ruído político menor, por um fiscal, que foi uma das suas primeiras perguntas, melhor. A parte boa do Brasil é que a gente está acostumado com isso, né? A gente já viu várias vezes, vamos lá, 2014, 2015, você já viu bastante volatilidade de política fiscal. E tem um certo fator de autocorreção ali, tentando ter uma visão otimista para te animar. A gente tem um mecanismo tá mais acostumado com um mecanismo de autocorreção no fiscal. Mesmo, vamos pegar o que aconteceu recente. Agora, tipo, o câmbio foi para bater os 5,70 e o governo chegou e fez uma... Dói, né? Falando que ia cortar Não gasto. Falava de corte de gastos. Gasto parecia estar fora do vocabulário e entrou no vocabulário. Era exatamente o que o mercado queria ouvir. Então, tipo, existe esse mecanismo. O fato de você ter mercados livres faz com que, na hora que um governo, qualquer que seja esse governo, tome atitudes ruins e o dólar sobe, todo mundo, como você falou, todo mundo percebe que o dólar sobe, bate na cesta básica, mais inflação. Uhum. Isso é ruim e aí você tem uma reversão dessa... mais pobre. Tem uma reversão. Então, essa é a visão que eu diria até mais otimista, assim, tipo... Obviamente, o jeito para você ter uma queda sustentável de juros é que você precisava fazer um fiscal. Bom, mas se o governo conseguir ano que vem manter o arcabouço, isso significa o quê? Que ele vai crescer gastos em 2,5% real só, comparado com esse ano, que foi quase 8%. O 8%, quando você coloca precatório. O ano passado na conta, também foi algo. Ano que também passado. Foi parecido. Então, tipo, já é um estímulo fiscal mais que vai ser, na prática vai ser negativo em relação a quanto cresceu o ano passado. Então, tipo, se você fizer isso, eu acredito que dá para você imaginar uma taxa de juros mais baixa. Uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais bem comportada. Novamente, você precisa entregar. Não basta só falar que você vai cumprir o arcabouço. Acho que é por isso que o mercado tem esse prêmio todo. Mas essa troca de liderança no Banco Central, e que é a última figura que a gente não falou ali do nosso quadro, né? Que é o Galípolo. Uhum. Isso aí não pode ajudar, digamos assim, porque a nova diretoria vai ter talvez uma abordagem mais frouxa em relação à política monetária e ter essa condução mais frouxa no relativo com o que a gente teve até agora. Porque se a gente voltar, teve aquele fatídico 5-4, né? Então teve essa dicotomia ali entre os membros ali do Banco Central. Depois uma comunicação que foi meio barulhenta, meio esquisita. Depois deu uma ajustada de novo, aí o Galípolo, né, falou que estava junto, a turma meio que se alinhou novamente, digamos assim, no bom português. Mas ainda assim, a galera do mercado acha que a gente vai ter uma diretoria possivelmente mais dovish, né? Mais frouxa em relação à condição de política monetária. Isso aí poderia ajudar nesse ambiente de juro mais baixo? Como é que vocês leem essa troca no Banco Central? Eu acho assim, se for pelos... Assim, o interessante é você ter juros baixos pelos motivos bons. Porque todo mundo quer pelos motivos certos. Então, assim, que seria justamente nesse cenário, assim, sem grandes ruídos na parte fiscal, provavelmente num cenário em que
você esteja tendo aí um soft landing lá fora, pouca pressão no dólar, isso aí provavelmente vai fazer o dólar ceder, e daí eu acho que vai abrir o espaço. Dito isso, eu acho que o Banco Central, como você disse, assim, acabou se alinhando, né? A direção futura com a direção atual, é isso. né? E assim, eu acho que eles têm falado na direção correta, né? Eles começaram a reconhecer justamente que o mercado de trabalho está apertado, começaram a reconhecer que as expectativas estavam desancoradas e que é uma questão muito importante para eles. Então, assim, eu gosto de pensar que a gente vai ter um juro mais baixo, mas pelos motivos corretos, né? Porque senão eu não sei se adianta muito, porque... O juro volta, né? Não, porque daí você vai ter dólar subindo, você vai ter a curva estipando, né, inclinando mais ainda. Então, assim, você não vai ter os frutos positivos, né, de uma queda de juros. Nessa linha, só acrescentando o que o Emerson falou, uma coisa que eu acho que pode ser positiva é justamente tirar a certeza de quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Perfeito. Aqui você está trabalhando com a hipótese que é o Galípolo, porque tudo indica que é o candidato mais provável. Perfeito. Mas se não for ele, pode ser outro, qualquer outro que a gente não consegue às vezes nem pensar, porque normalmente todos os economistas potenciais que são próximos ao Lula, ao PT, e que aí você pode gerar um ruído extra. A nossa opinião, inclusive, é uma antecipação da nomeação do Galípolo agora, como foi circulado recentemente para agosto, é uma notícia bem positiva, porque ele está falando a coisa certa. E o mercado já conhece ele está falando a coisa certa, exatamente. Então ele está falando a coisa certa, está falando a coisa certa em todos os discursos dele. Então, se você chegar e tirar essa incerteza do mercado, eu acho que, novamente, que a gente estava falando várias vezes aqui, tirar a incerteza do mercado é bom. É bom. Então, se você tirar essa incerteza do mercado, é particularmente importante. Por quê? A gente falou que a gente está acostumado a fazer correções fiscais várias vezes ao longo da nossa história. Correções monetárias a gente está bem menos acostumado, né? Nunca teve um episódio agudo de uma política monetária muito mal gerida. Você teve presidentes no passado que foram criticados, mas tipo, você nunca teve uma coisa que chegou a ser agressiva ao ponto de cortar juros quando todo mundo estava falando que era para subir, como que se ano que vem poderia acontecer. A gente particularmente não acredita que um Banco Central liderado por ele faria, então acho que seria uma notícia boa, tá?